Está aberta a sessão sob proteção de Deus e, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único, artigo 9º do ato da mesa, número 123 de 2020. Fica dispensado a leitura da ata de sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 55 anos da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Esta sessão foi requerida pelo deputado Júnior Lourenço e pela deputada Laura Carneiro. Convido a compor a mesa o presidente Tarcísio Bonfim, presidente nacional dos membros do Ministério Público, CONAMP. Augusto Aras, ex-procurador-geral da República. A senhora Norma Reis Cardoso, presidente da Associação dos Membros do Ministério Público CONAMP, biênio 2014-2016, 2016-2018. O senhor Pedro Maia, procurador-geral da Bahia. O senhor Sérgio Cuquimia, ministro do STF. O senhor José Horício Aguiar de Vasconcelos Júnior, diretor administrativo dos Correios. Pedro Maia. Augusto Aras. Acho que é só, né? Por enquanto. Está aqui? Convido a todos para acompanhar, em posição de respeito, o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida.
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um ábaro que as tendas estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido agora a todos a assistir o vídeo institucional. "55 anos da CONAMP. 55 anos em defesa do Ministério Público e da democracia. 55 anos de compromisso com a sociedade. 55 anos de uma trajetória construída pela união de todos. Uma história de lutas, de desafios, mas sobretudo de vitórias. E todas essas vitórias se concretizaram para o fortalecimento dessa grande instituição que é patrimônio material da sociedade brasileira, o nosso Ministério Público. Viva a CONAMP! Viva o Ministério Público Brasileiro! Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos fundamentais são algumas das missões ao cargo do Ministério Público Brasileiro. E a CONAMP, em seus 55 anos de história, tem sido protagonista nas discussões dessas tarefas, especialmente durante a Assembleia Nacional Constituinte. A Associação dos Membros do Ministério Público, entidade de classe que representa os membros do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e do Ministério Público Militar, e que é a maior entidade de classe do Ministério Público Brasileiro. Tem compromisso permanente com a justiça, com a proteção às vítimas e com a efetividade à defesa dos direitos da sociedade. É uma honra, em conjunto com a deputada Laura Carneiro, ter proposto essa sessão solene, pois homenagear essa atuante entidade de classe e de seus membros é reconhecer sua importância para a concretização da responsabilidade maior enquanto agentes públicos, alcançar ideal de sociedade livre, justa e solidária. Agradeço ao presidente desta Casa, deputado Hugo Mota, pela sensibilidade e deferência em incluir na pauta este momento tão especial de homenagem à CONAMP e de seus associados, aqui representados pelo presidente Tarcísio Bonfim. Aos 55 anos, a CONAMP comemora valores e princípios que lhe conferem legitimidade, reconhecimento e seu importante papel para os poderes institucionais e a sociedade. Quero destacar aqui algumas atuações em grandes debates, como defender a centralidade dos direitos das vítimas quando se fala em segurança pública e em combater o crime organizado, defesa, fortalecimento do Ministério Público, combate ao feminicídio, defesa dos vulneráveis, da saúde, da educação, do meio ambiente, enfim, ordem jurídica posta e de tantas pautas importantes da CONAMP. Vestir a camisa e se dedicar para contribuir com os cidadãos brasileiros. Afinal, fortalecer o Ministério Público é garantir uma instituição forte para defender a sociedade. Para concluir, colocamos nosso mandato, nossa atuação parlamentar e o Gabinete 503 à disposição de todos os membros da entidade. CONAMP, nossos parabéns
pelos seus 55 anos de trajetória, dedicação e contribuição inestimável ao Brasil. Quero aqui chamar agora o nosso presidente, Tarcísio Bonfim, para usar a palavra. Deixar o presidente para encerramento das palavras. Quero chamar aqui o doutor Pedro Maia para abrir, presidente do CNPJ. Não, obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu quero saudar a mesa, na pessoa do deputado Júnior Lourenço, deputado proponente da homenagem aos 55 anos da CONAMP. Saudar rapidamente o presidente da nossa CONAMP, Tarcísio Bonfim. Saudar o ministro Sérgio Cuquina, a doutora Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, presidente de ontem e de sempre da CONAMP. Fazer uma saudação muito especial ao doutor Augusto Aras, procurador-geral da República de ontem e de sempre também, e conampiano, associado à nossa CONAMP, e fazer uma saudação também muito especial ao senhor José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior, diretor de administração dos Correios. Minhas senhoras, meus senhores, é com muita alegria e muita honra que faço a minha primeira agenda oficial como presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União, participando de um evento onde se celebra a nossa CONAMP, a Associação Nacional do Ministério Público, e fazer o registro de que isso, utilizando uma expressão que o doutor Aras, quando Procurador-Geral da República e presidente do CNMP, cunhou, isso reflete, talvez, o caminho que pretendemos percorrer de construir a identidade nacional do Ministério Público. O Ministério Público unido, o Ministério Público que caminha em prol das grandes causas da sociedade brasileira, o Ministério Público brasileiro, que é a própria Constituição Federal em movimento na efetivação dos direitos fundamentais. Abraçar a CONAMP nesse momento e saudar sua história de vitórias, de defesa da sociedade brasileira, é reafirmar o compromisso do Ministério Público brasileiro com o nosso povo. A CONAMP, a associação que congrega 16 mil membros do Ministério Público brasileiro, deve ser sempre exortada e é motivo de muito orgulho estar participando dessa sessão solene. Quero dizer que o Ministério Público brasileiro, através do Conselho de Procuradores-Gerais, vai estar atento às questões que interessam ao nosso povo e dialogando sobre os grandes temas, como eu pontuei ontem, notadamente o trato da segurança pública, compreendendo segurança pública com algo que vai muito além da repressão e do uso da força policial, mas sim a presença do Estado, recuperando territórios, entregando serviços à população mais vulnerável de cada comunidade desse nosso país. É falar de desenvolvimento humano na acepção mais ampla da compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana e falar também em sustentabilidade, compreendendo sua perspectiva socioambiental e econômica. Quero ainda abraçar aqui o presidente da minha associação de classe, da AMPEB, Lucas Santana, líder nosso da Bahia e que integra o Conselho Deliberativo da CONAMP. Muito obrigado a todos. Público brasileiro. Quero chamar agora o ministro Sérgio Cuquina, do STJ. Bom dia a todas e todos, né? É um prazer poder estar aqui enquanto colega, né,
do Judiciário, Superior Tribunal de Justiça, eu que sou egresso do Ministério Público do Estado do Paraná. Cumprimento ao deputado Júnior Lourenço, proponente desta solenidade, ao presidente Tarcísio Bonfim, demais colegas de mesa aqui, doutora Norma, doutor Augusto Aras, enfim, todos sintam-se saudados. Eu sou filho da Lei Complementar 40, a Lei Complementar 40 de 1981, que pavimentou o que temos hoje como o capítulo do Ministério Público, função essencial à justiça. Defesa do regime democrático, defesa dos direitos indisponíveis da ordem jurídica. Eu fico muito satisfeito de hoje continuar convivendo com colegas de Ministério Público junto à Corte Cidadã. O Ministério Público sempre aguerrido, um Ministério Público que determina espaços de luta, enfim, é sempre motivo para celebrar a causa ministerial. 55 anos da CONAMP. Devemos festejar. Eu agradeço pelo convite, presidente, Tarcísio, ótima solenidade a todos. Muito obrigado. Quero chamar aqui o nobre companheiro, o deputado Hildo Rocha, para fazer o discurso. Bom dia, senhores e senhoras. Tenho certeza que a maioria promotores de justiça, procuradores de justiça do Brasil inteiro. Quero cumprimentar inicialmente o presidente desta sessão solene, em homenagem aos 55 anos da CONAMP, deputado Júnior Lourenço. Cumprimentar aqui o nosso presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Tarcísio Bonfim, que é nosso conterrâneo maranhense. Muito orgulho de ser conterrâneo desse cidadão brasileiro, que muito tem feito em favor do fortalecimento das instituições brasileiras, tem feito muito, tem trabalhado bastante, não de agora, mas de há muito tempo, em favor do fortalecimento do Ministério Público. Quero cumprimentar a senhora Norma Angélica Reis Cardoso, que também já foi presidente da CONAMP, tendo realizado um excelente trabalho. Ela foi presidente nos biênios 2014, 2016 e 2016, 2018. Quero cumprimentar aqui também o senhor Sérgio Cuquina, que está presente. Aí também cumprimentar ainda o presidente Pedro Maia. Cumprimento a todos que aqui se encontram, que compõem essa mesa, e dizer que a CONAMP, que foi presidida por vários promotores, procuradores de justiça, e que eu, assim, destaco a Norma, o Murrieta, mas também não podemos deixar de esquecer do Antônio Fleury, que acredito que tenha sido fundamental
no fortalecimento do Ministério Público. O Ministério Público atual deve-se graças à Constituição de 1988. E essa Constituição de 1988, que deu uma nova configuração ao Ministério Público brasileiro, teve esse trabalho muito forte da CONAMP. Teve esse trabalho da CONAMP e na época que presidia era o Luiz Antônio Fleury. E hoje, eu vou fazer aqui rapidamente o discurso que eu escrevi, Júnior, deputado Júnior. Peço só mais uns 2 minutos para que eu possa concluir esse... Eu sei que vai ter uma sessão, fica até 3 horas da manhã, mas não se preocupa que está todo mundo ainda dormindo, a maioria dos deputados ainda estão dormindo. Mas eu quero fazer aqui, fazer o resumo aqui do que... Nós nos reunimos hoje nessa sessão solene para celebrar uma trajetória marcada pelo compromisso com a democracia, com a justiça, com a defesa intransigente do interesse público. Celebramos 55 anos da CONAMP, instituição que se confunde com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito do Brasil. Ao longo de mais de meio século, a CONAMP tem sido uma voz firme e responsável na defesa das prerrogativas do Ministério Público, não como um fim em si mesmo, mas como instrumento indispensável para que seus membros possam exercer com independência e coragem a missão que a Constituição lhe confiou. O Ministério Público é essencial na nossa democracia, atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Eu vou deixar o discurso aqui, depois que eu fiz, para que todos tenham acesso e vou publicar nas minhas redes sociais. Parabéns, Ministério Público, parabéns, CONAMP, que realiza um excelente trabalho aqui nesta casa, eu sou testemunha disso. Muito obrigado. Quero registrar a presença aqui de Mário Luiz Sarubo, secretário nacional de Segurança Pública, Ministério da Justiça. Quero também chamar aqui o deputado federal Eli Borges para poder deixar sua mensagem. Cumprimento meu querido deputado Júnior Lourenço. Quero cumprimentar os demais membros da mesa, na pessoa do presidente do CONAMP. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar nesta sessão solene de comemoração aos 55 anos do Ministério Público, que tem relevantes serviços prestados à sociedade. Nós estamos vivendo, senhores e senhoras, um tempo de ebulição política no Brasil, um tempo onde a nossa Constituição Federal, ela tem interpretações, às vezes, em apenas uma linha, às vezes divergente. Nós vivemos um tempo onde a letra fria da Constituição, muitas vezes, tem numa vírgula uma expressão mais forte do que o texto ou o contexto, e nós sabemos da importância do Ministério Público em meio a tudo isso, defendendo toda essa questão da nossa Constituição Federal. Os pareceres que o senhor dão, e aqui eu vou chamar isso de maneira muito profunda, às vezes envolve uma pessoa, às vezes envolve milhares de pessoas, às vezes envolve o Brasil todo. E, naturalmente, é preciso, diante de qualquer coisa, termos a percepção de que nós outros, que estamos do lado de dentro da mesa, Ministério Público, deputados e por aí vai indo toda uma lista daqueles que se servem do erário público para defender milhões de brasileiros. Não tenho dúvida que os senhores vêm cumprindo essa missão. Claro que num poder tão grande, tão forte, nem sempre há uma convergência em tudo, às vezes há questionamento, mas no todo ou no geral, os senhores estão aí
fazendo a caminhada na defesa dos nossos valores democráticos. Hoje eu sou deputado federal, estou no 9º mandato e tenho as minhas batalhas no sentido de defender os valores da vida, de defender os valores da liberdade, de defender os valores da brasilidade, de defender os valores da família judaico-patriarcal, porque eu entendo que isso é ciência, isso é biologia, e eu trabalhei sempre nesse diapasão. E aí, mais 10 segundos eu termino, meu querido presidente. 10 segundos. Eu tenho tido esta visão de compreender que num país de mais de 200 milhões de brasileiros, o pensamento coletivo, o pensamento de instituições como esta, ele é extremamente importante, que os senhores dão um tom, muitas vezes, dos procedimentos. O que peço a Deus é que Deus os abençoe e que haja na rotina dos senhores, em cada canetada, a consciência da Bíblia, que um dia Deus nos levará a juízo. Quero chamar agora para o uso da palavra o nosso companheiro deputado Antônio Brito. Júnior Lourenço, em nome de quem saúde os demais parlamentares aqui presentes, numa sessão tão importante, gostaria de saudar ao nosso presidente da CONAMP, Tarcísio Bonfim, em nome de quem saúdo todos os demais membros dessa tão importante entidade, saudar o nosso sempre procurador Augusto Aras, baiano, de que tenho muito orgulho de ter feito parte de sua trajetória na Bahia, de estar sempre admirando o seu trabalho, também o nobre ministro Sérgio, saudar especialmente o primeiro dia do empossado de ontem, Pedro Marques, procurador-geral do Estado da Bahia, e ontem presidente do CNPG, seguindo a carreira da nobre procuradora, sempre procuradora Norma Angélica, que tem sempre a condução de toda a direcionamento do Ministério Público do Estado da Bahia, meu estado, e dizer a todos vocês que hoje é um momento de felicidade. Eu tenho sido muito firme aqui na defesa dos princípios democráticos e na posição estratégica, nobre deputado Ribamar, do meu partido PSD, a quem quero saudar em todos, em nome do Ribamar e de todos os demais 47 deputados e deputadas do partido, do qual tenho a honra de ser líder desse partido, do presidente Gilberto Kassab, dizer que momentos como esse, 55 anos da CONAMP, reflete a força da democracia e a solidificação de uma instituição que deve ser homenageada por todos nós brasileiros, que é o Ministério Público do Brasil. O Ministério Público, e disse isso num evento em que fui convidado e fiz parte em Lençóis, na Bahia, e o Parlamento brasileiro fazem parte da mesma nuance da democracia e do fortalecimento, meu caro Aras, desta grande patrimônio do Brasil, que é a democracia ainda jovem, que precisa do Ministério Público e do Parlamento, andando ombreados e juntos, sem preconceitos, mas ombreados no fortalecimento e nas nossas instituições. Por isso, quando faço questão de vir em todas as reuniões do Ministério Público, e quero registrar que uma luta muito importante que tivemos nessa casa recentemente, que foi a PEC 5, tive a coragem aqui desta tribuna, de me insurgir e votar contra, como o único líder de partido de centro a votar contra a PEC 5, porque entendi que o debate das alterações do Ministério Público, do CNMP e de todos os movimentos que possamos fazer, tanto no Parlamento quanto no Ministério Público, tem que ser com muito diálogo, equilíbrio, harmonia. Assodamento não é lugar para a democracia. Assodamento não é lugar para a construção de consensos. O Ministério Público faz o consenso da luta e da defesa dos direitos difusos e coletivos. E o Parlamento é o pilar. Mais uma vez registro que 55 anos da CONAMP é 55 anos da democracia. Conta sempre com o deputado federal Antônio Brito. Muito obrigado a todos e boa sessão. Quero chamar aqui agora o doutor Augusto Aras,
ex-procurador-geral da República. Registrar e anunciar o presidente da Atricom, Edilson de Souza Silva. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento inicialmente o deputado Júnior Lourenço, presidente desta mesa. Cumprimento, na pessoa do presidente da mesa, todos os parlamentares brasileiros. Cumprimento, na pessoa do senhor ministro Sérgio Coquina, todos os membros do Judiciário brasileiro. Cumprimento, na pessoa do nosso presidente da CONAMP, Tarcísio Bonfim, todos os membros do Ministério Público Brasileiro. Cumprimento, na pessoa do doutor Luiz Coutinho, advogado, todos os bacharéis e advogados brasileiros. Cumprimento todos os senhores servidores e servidoras, a todos os cidadãos brasileiros que acompanham essa sessão histórica. A CONAMP completa 55 anos. 55 anos de história, trilhado em momentos distintos de toda a vida pública nacional. Tenho a honra de ser o primeiro ex-PGR filiado à CONAMP. E a CONAMP congrega todo o Ministério Público Brasileiro, não somente os MPs estaduais, mas também os MPs do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e com a grande influência do Ministério Público do Trabalho e também da NPR e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal. Todos de mão dadas. Aqui hoje é o motivo, senhor presidente Tarcísio Bonfim, de uma grande alegria que carrego, a de fazer com que esse Ministério Público brasileiro seja um só. A Constituição não distingue entre ramos do Ministério Público. Ela trata todos os ramos com a mesma legislação, com as mesmas normas, com os mesmos direitos, garantias e prerrogativas. E Vossa Excelência, senhor presidente Tarcísio Bonfim, nesse momento histórico, comandando a CONAMP, tem a grande responsabilidade de prover todos os valores que o Constituinte de 88 conferiu à nossa instituição. Eu diria que, dentre estes, ontem, no discurso de posse do nosso presidente Pedro Maia, no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, Sua Excelência falou muito bem sobre o destinatário das nossas atuações. E falou, como se diz na Bahia, a vítima é nossa, a vítima é do Ministério Público. O Programa em Defesa das Vítimas. O Programa em Defesa das Vítimas é um programa estrutural criado na nossa gestão, na companhia de alguns companheiros e Jaime Cardoso, dentre outros. Cumprimento aqui no particular o colega Sarrubo, que tem a missão difícil, porém, que tem ao seu lado toda essa instituição que um dia ele comandou lá de São Paulo, os seus colegas na luta e pela segurança de todos. Enfim, ao lado desta grande bandeira, tem outras tantas, e uma delas, talvez ainda importante, senhor presidente, peço vênia só para mais um minutinho, para concluir dizendo que temos outra bandeira muito importante da CONAMP e do MP brasileiro. É do programa estrutural que construímos juntos, o MP brasileiro, pelos estados e pela União. O programa Respeito e Diversidade. Contra o discurso do ódio, a favor da tolerância. Este é mais um programa fundamental para o Ministério Público brasileiro, sem embargo de termos também um outro programa criado com o apoio das mulheres que formam o Ministério Público e também os nossos colegas sexo masculino, que é o Programa em Defesa das Mulheres, da Corregedoria Nacional das Mulheres. A par de tudo isso, é hora de prover a segurança pública. O Brasil não pode viver com dois estados, o estado formal e o estado clandestino. É hora de jogar todas as nossas energias para resgatarmos a autoridade do Estado, que deve estar a serviço da população,
deve estar a serviço do povo brasileiro. É assim que eu vejo o Ministério Público, um só, dotado de unidade, com respeito aos ramos da sua indivisibilidade e com a independência funcional. A todos os membros do Ministério Público brasileiro, todos, sem exceção, presidente Tarcísio Bonfim, o meu agradecimento profundo por contar com todos, seja no enfrentamento da Covid. Foram 150 procuradores e promotoras e promotores de todo o Brasil, lutando contra a Covid, sob a liderança de Célia Delgado, subprocuradora-geral da República, e sob a liderança de Indemburgo Chateaubriand Filho, hoje vice-procurador-geral da República. Enfrentamos a Covid. E com o Ministério Público Militar, com Jaime aqui presente, o meu querido Marcelo Weitzel e tantos outros, enfrentamos os atos antidemocráticos com respeito às garantias e direitos fundamentais. Com tudo isso, eu peço vênia pela demora, mas eu quero registrar que esse é um momento histórico. São 55 anos e nós queremos não só mais 55, nós queremos todos os anos possíveis para que a sociedade tenha seu único advogado autêntico do Estado brasileiro, que é o Ministério Público Brasileiro. Aos meus colegas de todos os ramos, cimento e o meu abraço. Muito obrigado. Quero chamar aqui a senhora Norma Angélica Reis Cardoso, presidente da Associação Nacional do Ministério Público, da CONAMP, biênio 2014, 2016, 2016, 2018, para uso da palavra. Bom dia para todas as pessoas presentes. Eu cumprimento o senhor presidente, o deputado Júnior Lourenço, cumprimento o meu presidente de sempre, Tarcísio, cumprimento o doutor Aras, ministro Cuquina, procurador-geral da Bahia, presidente do CNPG, Pedro Maia, cumprimento o diretor dos Correios e cumprimento todos os colegas, amigos aqui e dizer... 55 anos da CONAMP, nós comemoramos as nossas vidas, nós comemoramos os nossos direitos, nós comemoramos a Constituição Cidadã. Porque comemorar 55 anos de CONAMP é renovar nossos compromissos e buscar a paz social do país para seguirmos por caminhos seguros. Dentro da nossa unidade, para mim o principal pilar hoje, acima até da independência funcional, está a unidade do Ministério Público Brasileiro. Nesta unidade é que nós vamos conseguir continuar avançando para continuar salvando vidas. É um momento de união e dizer, como já ensinava Gandhi, é o momento de nós buscarmos a paz social. E não há outro caminho. O caminho é a paz. O Brasil precisa de paz, o mundo precisa de paz. E o Ministério Público, como guardião da cidadania, nada mais é do que este indutor de políticas públicas para buscarmos realmente o bem-estar da população brasileira. Aos meus amigos, minha vida, a CONAMP, eu devo tudo. Meus 34 anos de Ministério Público me forjaram a lutar pelos direitos de todos os brasileiros e lutar cada vez mais por um país justo e solidário. Meus agradecimentos a todos vocês pelo apoio constante à CONAMP e devemos, acima de tudo, a CONAMP ser um elo de união do Ministério Público Brasileiro. Eu agradeço mais uma vez a Deus e rogo que os santos da minha terra, com a intercessão de Irmã Dulce, proteja todos nós e proteja o Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado. Quero registrar a presença aqui do deputado Zé Rocha, deputado Mendonça Filho. Quero chamar agora para o uso da palavra o José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior, diretor da Administração dos Correios. Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar o deputado Júnior Lourenço, meu conterrâneo,
por esse momento importante, né? Quero cumprimentar o presidente Tarcísio Bonfim, né? Em nome dos Correios, em nome do presidente Emanuel Rondon, que por razões externas não pôde comparecer, mas trouxe uma mensagem para esse momento importante de celebração do 55º aniversário do CONAMP. E essa mensagem traz, em especial, com grande satisfação que os Correios realizam o lançamento do selo postal institucional em celebração aos 55 anos da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Ao longo de mais de meio século, a CONAMP tem atuado de forma decisiva na defesa das prerrogativas dos seus associados e no fortalecimento do Ministério Público brasileiro, contribuindo para a consolidação das instituições da democracia do país. Sua trajetória acompanha de forma muito próxima o processo de amadurecimento institucional do Estado brasileiro, sempre pautado pela defesa da independência, da legalidade e do interesse público. O Ministério Público do Brasil é um dos pilares essenciais da nossa democracia. Sua atuação autônoma e responsável garante a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais, promovendo justiça, cidadania, equilíbrio social em todo o território nacional. Os Correios e o Ministério Público compartilham valores que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil: presença nacional, compromisso com o interesse público e fortalecimento das instituições. Enquanto os Correios conectam pessoas, regiões e histórias, o Ministério Público conecta a sociedade e seus direitos, assegurando que a lei alcance a todos, sem distinção. Nesse sentido, o lançamento deste selo é mais do que uma homenagem, um reconhecimento da relevância histórica da CONAMP e de sua contribuição para o aperfeiçoamento das instituições públicas e para o fortalecimento do Estado democrático de direito. Ao eternizar os 55 anos da CONAMP por meio da filatelia, os Correios registram na memória postal do país a trajetória de uma entidade que ajuda a construir um Brasil mais justo, íntegro e institucionalmente sólido. Parabéns à CONAMP, à sua história, por seu legado e pelo seu contínuo serviço ao Brasil. Parabéns a todos os membros do Ministério Público. Quero chamar agora o senhor Tarcísio Bonfim, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, para uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor deputado federal Júnior Lourenço, presidente desta sessão solene em homenagem aos 55 anos da nossa entidade de classe, gostaria de abraçar Vossa Excelência e agradecer pela sensibilidade e, sobretudo, pela iniciativa em formular o requerimento e promover este momento, que é um momento de festa, sim. É um momento de reafirmar que os ideais que nos unem a todos são maiores do que quaisquer desafios. E, sobretudo, é um momento de grandes reflexões. Gostaria também de abraçar de forma muito atenciosa o deputado federal Mendonça Filho, o deputado federal Antônio Brito, o deputado federal Hildo Rocha e o deputado federal José Rocha, aqui presentes, e dizer da importância desta casa para, numa perspectiva dialética, numa perspectiva propositiva, trazermos a visão do Ministério Público brasileiro e contribuirmos no processo de aperfeiçoamento das leis, dos mandamentos aqui aprovados, para tornar a vida do nosso cidadão cada vez melhor. Então fica o nosso abraço, o nosso registro e o nosso reconhecimento também ao presidente dessa casa, o deputado federal Hugo Mota. Excelentíssimo senhor Sérgio Cuquina, ministro do STJ, egresso do nosso Ministério Público do Estado do Paraná, querido associado da Associação Paranaense da CONAMP, agradecer a presença de Vossa Excelência e parabenizá-lo por engrandecer sempre o Tribunal da Cidadania. Excelentíssimo senhor Augusto Brandão de Aras, ex-procurador-geral da República, ex-presidente do CNMP, gostaria de fazer o registro, doutor Aras,
e agradecimento pela forma dialética, horizontalizada com que o senhor presidiu o Conselho Nacional do Ministério Público, permitindo sempre e todas as vezes que levássemos o olhar do Ministério Público brasileiro para dentro daquela casa. E dali nós tivemos a oportunidade de construir grandes entendimentos que fortaleceram a nossa instituição e que nos permitiram, de forma cada vez mais eficaz, alcançar o ideal a que nos propomos enquanto instituição maior, enquanto Ministério Público. Gostaria também de abraçar de forma muito carinhosa, muito atenciosa, a nossa líder, a nossa referência de liderança associativa, a doutora Norma Angélica, nossa sempre presidente da CONAMP, e dizer da minha satisfação de hoje presidir a nossa entidade, que completa e que tem o festejo hoje dos seus 55 anos, tendo o seu exemplo, tendo o exemplo do nosso presidente de sempre, Marfan, que está aqui conosco, e dizer da nossa felicidade, juntamente com os membros da diretoria, a quem abraço, aos membros do Conselho Deliberativo, também a quem abraço, da oportunidade de trilharmos esse caminho juntos de fortalecimento da nossa instituição. Então, recebam todos o nosso abraço. Gostaria também de cumprimentar o doutor José Rorício, diretor da administração dos Correios, agradecer a esta entidade muito tradicional no nosso país, que com sensibilidade aprovou o texto de 55 anos comemorativos da nossa CONAMP. De forma muito atenciosa, eu gostaria de referir e agradecer a presença do doutor Mário Luiz Sarrubo, nosso sempre Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, um grande guerreiro do Ministério Público e, sobretudo, um parceiro nas grandes... Fica aqui o nosso registro, que Deus o abençoe nessa caminhada, nessa difícil tarefa de promover e de trabalhar por essa que é uma das maiores aspirações da sociedade brasileira hoje, segurança pública. Então fica o nosso abraço. Eu quero, de forma muito atenciosa, homenagear também o nosso Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do meu conselheiro Jaime, que está aqui presente, em seu nome, abraçar todos os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Quero abraçar também o CNJ, na pessoa do conselheiro Silvio Amorim. Quero referir a força do movimento associativo, não só do Ministério Público, mas da magistratura e dos tribunais de contas, registrando a presença dos amigos de caminhada, de luta, da NPR, José Schettino, da NPT, o Marcelo, representando a presidente Adriana, do meu conterrâneo também do Maranhão, o presidente da Tricom, Edilson, do meu amigo presidente da JUF, doutor doutor Caio, né? Enfim, gostaria, com essa referência, também homenagear o movimento associativo da magistratura e do Ministério Público. Senhoras e senhores, autoridades, colegas do Ministério Público, meus amigos e amigas da CONAMP. É com profunda honra, emoção e elevado sentimento de responsabilidade institucional que, na condição de presidente da CONAMP, me dirijo a todos, nesta solenidade, que celebra 55 anos de história, de lutas e de conquistas do Ministério Público brasileiro. A trajetória da CONAMP confunde-se com a própria consolidação do Ministério Público como instituição, essencial à justiça e à democracia. A nossa história não nasce do acaso, ela nasce da coragem, da visão de futuro e do compromisso republicano de homens e mulheres que compreenderam, ainda no final da década de 60, e aqui um abraço, uma homenagem a todos os nossos aposentados e aposentadas, que o Ministério Público precisava de organização, unidade e voz nacional. Esse movimento histórico ganha forma com a Carta de Petrópolis, de 30 de junho de 1970, documento pioneiro que sistematizou reivindicações institucionais e lançou as bases do associativismo nacional. Poucos meses depois, em 10 de dezembro de 1970, a chamada Carta de Princípios reafirmou valores e compromissos que permanecem atuais até hoje. Esse processo culmina em um marco definitivo, o registro da entidade em 30 de maio de 1971, na histórica cidade de Ouro Preto, berço formal da então Confederação das Associações Estaduais do Ministério Público, que se tornaria a nossa CONAMP. Ouro Preto simboliza o nascimento de uma entidade comprometida com a defesa do Estado de Direito, da ordem jurídica e da cidadania. Ao longo dessas 5 décadas e meia, a CONAMP jamais se furtou aos grandes temas nacionais. Teve papel relevante na construção do arcabouço legal do Ministério Público, especialmente na Lei Complementar 40/81, e foi protagonista do período pré-constituinte,
quando aprovou, em 21 de junho de 86, a histórica Carta de Curitiba, cujos princípios e propostas ecoaram diretamente nos debates da Assembleia Nacional Constituinte. Não é por acaso, portanto, que celebramos hoje os 55 anos da CONAMP, neste plenário da Câmara dos Deputados. Espaço máximo da representação popular brasileira e cenário de decisões fundamentais para a consolidação do Estado democrático de direito. Este local carrega um simbolismo profundo para a história do Ministério Público e para a própria CONAMP. Aqui neste mesmo parlamento, ecoaram as palavras de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ao proclamar a promulgação da Constituição de 88, quando afirmou: a Constituição certamente não é perfeita, mas será inútil se não for defendida. Cabe a nós, do Ministério Público, cabe a nós da CONAMP, defender a nossa Constituição. Essa advertência histórica ganha especial significado nesta solenidade. Defender a Constituição é também defender as instituições que ela consagrou. E o Ministério Público, fortalecido pela atuação histórica da CONAMP, é um dos pilares da defesa permanente da ordem jurídica, da democracia e dos direitos fundamentais. Nada disso seria possível sem o trabalho incansável das sucessivas diretorias, dos ex-presidentes e de todos aqueles que ao longo do tempo dedicaram sua inteligência, sua coragem e seu espírito público à construção da CONAMP. Cada gestão enfrentou desafios de seu tempo e contribuiu para que hoje possamos celebrar uma entidade respeitada, coesa e nacionalmente reconhecida. Celebrar 55 anos não é apenas reverenciar o passado, é sobretudo renovar compromissos. Compromisso com a autonomia do Ministério Público, com a valorização de seus membros, com a defesa intransigente das prerrogativas institucionais e, acima de tudo, com a sociedade brasileira. Como presidente da CONAMP, reafirmo que seguiremos vigilantes, unidos e firmes, honrando nossa história, respeitando nossas tradições e olhando para o futuro com a mesma coragem que inspirou a Carta de Petrópolis, a Carta de Curitiba e todos aqueles que desde Ouro Preto construíram esta grande história. Gostaria, antes de encerrar, fazer uma referência, um agradecimento também ao sempre deputado federal, nosso querido amigo de Pernambuco, uma referência de trabalho, de comprometimento, de defesa do nosso Ministério Público, também deputado federal de sempre, Tadeu Alencar, recebo também o nosso abraço e o nosso reconhecimento. E para encerrar, eu matutei, eu pensei, refleti sobre o que eu traria de reflexão. E me lembrei de um padre jesuíta espanhol chamado Baltasar Gracián, que ao escrever a obra A Arte da Prudência, nos trouxe uma referência sobre o passar dos anos, sobre o tempo que se passa e a necessidade de aprimorarmos em cada passo da caminhada, em cada ação, em cada palavra, em cada raciocínio, em cada atuação, a maturidade e o bom senso. E por isso eu trago, aspas, não se nasce feito. A CONAMP continua em constante processo de amadurecimento. Cada dia vamos nos aperfeiçoando no pessoal e no profissional, até chegar ao ponto mais alto, à plenitude de qualidades, à eminência. Isso se conhece no gosto refinado, na pureza da inteligência, na maturidade do julgamento, na retidão da vontade. Que todos esses pressupostos, trazidos nessa frase do Baltasar Gracián, desse padre jesuíta espanhol, incorporem nos nossos espíritos, renove os nossos ânimos e o nosso compromisso de benfazejo por nossa instituição, porque assim o faremos e o faremos também pela sociedade brasileira. Vida longa à CONAMP, vida longa ao Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado. Quero registrar a presença aqui do Caio Marinho, presidente da JUF, Ana Lia Ferraz, secretária-geral da JUF, Marcelo Crisonte, vice-presidente da ANPT, Tiago Ronieri, diretor legislativo da ANPT. Quero agora também chamar aqui o nosso companheiro novamente, José Rorício,
diretor administrativo dos Correios, para a cerimônia de obliteração do selo postal institucional por ocasião dos 55 anos da Associação Nacional do Ministério Público e membros da CONAMP.
Quero parabenizar novamente a CONAMP pelos 55 anos de trajetória, dedicação e contribuição ao povo brasileiro. E a sessão está encerrada. Obrigado a todos.